Sou o professor Fabrício e hoje nós vamos falar sobre formação no futebol. Dividir o futebol em duas partes, uma parte na detecção e a outra na formação do futebol. A detecção é dividida em três partes, Ferramentas para avaliação, avaliação médica e avaliação nutricional. As ferramentas de avaliação são utilização da estratégia Z. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta foi criada na Alemanha Oriental e ela foi, aprimorada pelo cientista brasileiro chamado Vitor Matsuda, e onde através de testes físicos, de força, velocidade, agilidade, resistência, flexibilidade, entre outros, a gente consegue situar uma criança entre 7 e 17 anos, na planilha que eu já tenho esse programa. Depois eu vou fazer uma amostragem desse programa. A gente consegue situar a pessoa avaliada dentro da população. Então, um exemplo, se uma pessoa conseguir um resultado 4 nesse sistema de avaliação, isso quer dizer que a probabilidade de encontrar uma pessoa nessa amostragem é de 1 para cada 10 mil pessoas. Então, ali você tem uma ferramenta valiosa que consegue, de certa forma, captar atletas com um nível de condicionamento físico, genético diferenciado. É uma ferramenta importantíssima nesse processo. Aliado à estratégia Z, a gente trabalha com a maturação sexual, que é muito importante nesse processo. A gente pode subestimar ou superestimar a qualidade do atleta, dependendo da atividade. Então, dentro da estratégia Z, a gente leva em consideração o nível de maturação, através de dois tipos de análise. Através do PVC, que é o pico de velocidade de crescimento. São cálculos que estimam quanto a pessoa está atrasada ou adiantada no processo de desenvolvimento. E também usado pelos axilares, muito referendado pelo cientista Vitor Matsuda. Através da análise de pelos axilares, a gente consegue situar se a criança é pré-púbere, pós-púbere ou púbere. E aí a gente não erra quando a gente vai fazer essa avaliação, principalmente para os atletas de 11, 12, 13, 14, 15 anos, que estão nessa idade de transição maturacional. Além desse processo, a gente faz uma análise técnico-tática, usando teste de habilidade, alguns testes que podem ser preconizados, padronizados para utilização, e análise de vídeo. Através da análise de vídeo, a gente consegue situar o atleta dentro das suas características. É muito interessante, tem muita referência científica sobre o assunto, utilizando mini-jogos, filmando durante 4 minutos, a gente consegue fazer uma análise técnico-tática muito interessante dos atletas. A avaliação física de acordo com a estratégia Z também é importantíssima, a gente pode situar também essas vertentes. Fazendo avaliação postural é fundamental para ver as limitações, encurtamento, alguns desvios de postura do atleta. A gente consegue, através disso, fazer um trabalho colaborando com a parte física, com a parte de condicionamento. Uma avaliação funcional pode ser colocado também, para ver as capacidades funcionais do indivíduo e aprimorar essas habilidades. Avaliação morfológica, a questão do peso, percentual de gordura, se está dentro do que é preconizado para o futebol, dentro das faixas etárias, se está acima. A somatotipia, muito utilizado na Europa, o somatotipo, você vai traçar o perfil do atleta. Você consegue traçar dentro da realidade de futebol, se ele está dentro, se está fora, se está dentro dos parâmetros de evolução. A anamnese, o teste sociométrico, na verdade a gente consegue ali filtrar a questão familiar. Se a pessoa tem um berço familiar interessante para o desenvolvimento pessoal, se não tem, quais as limitações disso, o que a gente deve fazer em relação a isso. Que é muito importante, às vezes, a gente lidar com um atleta
cobrar dele alguma coisa, ele não tem a mínima capacidade de responder essas cobranças. Então, aí vem um outro trabalho, junto com o sociométrico, que é a avaliação comportamental. O processo de liderança, estresse, motivação e agressividade. São questionários que a gente consegue filtrar o que motiva o atleta a participar de uma atividade, o que estressa ele de um modo geral, a identificação de liderança dentro do grupo, que é importante demais dentro do processo, agressividade, o que causa essas agressividades, por que disso. Então, essa análise do teste sociométrico junto com essa avaliação comportamental, a gente consegue traçar um perfil desse jogador e trabalhar durante a vida profissional dele, a vida esportiva dele. E somente para a ferramenta de avaliação, né? Vamos lá, vamos continuar o processo. Avaliação médica. Histórico médico é importantíssimo isso, né? Saber se tem alguma doença, uso de medicamento, alguma alergia, lesões, cirurgias recentes. O tipo sanguíneo é importantíssimo também. Avaliação nutricional, ela é dividida em duas partes. Ela tem a parte da conscientização da boa alimentação, do que a pessoa deve ingerir, né? Palestras, e identificando também problemas de sobrepeso, aí encaminhamento para um trabalho de reeducação alimentar. Aí um profissional da nutrição é indicado aí para fazer uma análise mais complexa sobre o assunto. Agora vamos entrar no processo de formação. Formação no futebol, diferentemente do que a gente acha, não diferencia um trabalho de alto rendimento de um trabalho de escola de formação. Os primórdios do treinamento devem ser idênticos, que é privilegiar todas as capacidades físicas, todas as capacidades fisiológicas desse atleta através de atividades variadas, onde ele vai criar o gosto pela atividade física e aprimorar suas capacidades. Dentro disso podemos citar o currículo de formação, que primeiramente é uma formação além das 4 linhas, né, que além da formação do jogo de futebol, a formação do caráter, da índole. Então nós estamos divididos em primeira infância, criança e adolescência. Primeira infância é a iniciação do jogo, onde dá uma maior quantidade de variedade de atividades para que haja aumento da habilidade, sem frear a criação, a liberdade de expressão. Então, basicamente, a gente chama, daqui a pouco vou falar sobre a pedagogia de rua, que todos os grandes futebolistas do mundo passaram por ela. Atividade livre, atividade de brincar, atividade de compartilhar. Isso tudo influencia na habilidade do atleta, na capacidade de ver o jogo, na capacidade de lidar com situações adversas, através de um processo de criação mútua, né, onde o professor é orientador do processo, não ditador das regras. Então, isso é muito importante nesse processo de formação. Depois é a parte da criança, né, com começa a iniciação do futebol, com o começo das regras, né, das noções dos objetivos do futebol, que isso é muito importante, né? Se a gente não tiver isso em mente, você não evolui um jogo, não interessa qual jogo, né? Os objetivos do jogo, que aí você começa a introduzir isso aí. E aí um treinamento diferenciado, um treinamento onde a gente começa a conscientização tática, né? Que você tem ali essa liberdade de mostrar e executar esses parâmetros de uma maneira compartilhada também, não pode ser diferente. Ela faz parte do processo. E na adolescência já começa o processo de especialização do futebol. Nessa faixa etária, a gente já começa a entrar no futebol dentro da sua realidade, dentro das suas regras de jogo, e com o atleta já formado, com todas as habilidades anteriores já definidas. E a partir daí,
a gente consegue ter um atleta mais comprometido, um atleta mais inteligente, um atleta mais capaz das adversidades do jogo. Treinamento esportivo, nós temos aí o controle de carga de trabalho, que hoje nós podemos utilizar um método agudo e crônico. O que é esse método? Esse método hoje é um método revolucionário, hoje aplicado em grandes clubes do mundo, não só do futebol, mas em todas as áreas, de atletismo a levantamento de peso olímpico. O Barcelona, por exemplo, utiliza, tem um curso de formação nisso dentro do Barcelona sobre esse tipo de método. Já criou uma ferramenta de Excel que consegue acompanhar essa evolução de treinamento dos atletas. É um controle fantástico de evolução de treinamento e ainda evitando lesões, né? Ou minimizando as lesões do futebol, que é muito recorrente. Foi criado por um australiano chamado Tim Gabbett e está revolucionando aí o mundo hoje do esporte. Ferramenta muito interessante. Um treinamento funcional, né, que vem para corroborar junto com esse trabalho todo de campo, né? Ajuda no processo da melhora da postura, né? Porque quando você tem um funcional adequado, você evita limitações articulares, evita encurtamento musculares, tem uma dominância maior sobre o corpo. Então, esse é um trabalho muito interessante, que junto com esse método agudo, junto com todo o processo de avaliação, leva o atleta a um alto nível de capacidade física. Então, a preparação física, mini-jogos, modelo de jogos, é um trabalho muito específico, que hoje o futebol precisa. Não existe mais a formação do futebol fazendo a parte física desassociado de um trabalho de campo, de formação técnica, de formação tática. Dentro dos jogos, a gente consegue fazer uma preparação física adequada. E é onde que ele vai utilizar isso durante a vida de jogador. Então, é uma metodologia nova, uma ideias novas que já são aplicadas em boa parte do mundo e que dão resultados fantásticos. Porque dentro da preparação física, ele vai estar trabalhando com bola, que é o objetivo do futebol, do que é específico para o futebol. Falando sobre isso, né, levantando a formação técnico-tática, eu falei sobre pedagogia de rua, né, que é toda a formação do atleta em cima dessa metodologia. O que é pedagogia de rua? É um trabalho onde você vai dar liberdade para a criação, para aflorar todas as habilidades técnicas do atleta. Um atleta mais inteligente, um atleta mais soberano nas suas ações. É isso que o futebol está demandando. Porque passou um tempo no Brasil que a gente estava engessando o atleta. O atleta não poderia dar um passe ali para o treinador. Não faz isso, não pode. E a pedagogia de rua vai de contrário a isso. É dar liberdade no começo, nos primórdios da formação desse atleta, para que ele consiga adquirir todas as suas habilidades e faça um futebol mais bonito, mais alegre. Dentro desse processo de formação, que as pessoas confundem, né, com a libertinagem, né? Faz o que quer. Não é fazer o que quer. É você direcionar um trabalho para que haja alegria de jogar futebol, que haja vontade de jogar futebol, que futebol seja uma ferramenta para a vida. Então, isso é um ponto crucial nos processos de formação. Variação de posicionamento, importantíssimo. Não engessar um jogador lá com 10, 11 anos de idade, você vai ser zagueiro e vai treinar para zagueiro a vida inteira. Não. Ele vai passar para lateral, ele vai ser meio de campo, ele vai ser atacante, ele vai conhecer de todos os posicionamentos do campo. Abre seu campo de visão, abre a mente para o mapeamento do jogo, das variantes do jogo. É um jogador mais capaz de sobressair as necessidades que o jogo oferece. Então, nunca se prender a um posicionamento. E o goleiro? O goleiro hoje não sabe jogar com as pernas, está fadado ao fracasso. Então ele tem que ir para a linha, tem que jogar também, faz parte da formação.
A formação interacionista. Antigamente, né, um tempo atrás, eles formavam um jogador parecendo Frankenstein, ia construindo ele pedaço por pedaço, né? E aprendeu a fazer o toque, agora vamos fazer o cruzamento. Aprendeu a fazer o cruzamento, vamos aprender agora a fazer bater um lateral. Então não é isso que funciona. Interacionista é você fazer todas as coisas que são do futebol simultaneamente. Não existe um processo que um vai depender do outro. Isso é feito junto com o processo de formação. Tudo sendo aplicado da mesma forma, ao mesmo tempo, e sendo reformulado, sendo aprimorado de acordo com a necessidade de cada atleta. Então, se uns têm mais habilidade para um segmento, outros têm menos habilidade para certo segmento, isso com o tempo vai se ajeitando devido aos estímulos que são dados. Então, isso é uma variação de um trabalho que vai ser feito com o passar do tempo. Competição como ferramenta educativa. Importantíssimo isso aí. Não justifica você pegar uma criança de 11, 10 anos e falar assim, olha, você tem que entrar para o campeonato e ser campeão. Você vai lá e vai ser campeão. A obrigação sua é ser campeão. Você atrapalha, você exerce uma pressão muito grande. A competição não pode ser vista apenas como ganhar. Perder faz parte do processo. Você não está competindo com uma pessoa com vida e morte. Você está interagindo com outras pessoas. Se outro time for melhor do que o seu, você vai aprender com os seus erros e com os acertos da equipe adversária. Então, isso tem que ser muito definido. Né? No processo de formação, você tem que criar pessoas resilientes através do perde e ganha. E a competição é uma forma educativa de fazer isso. Porque o futebol é isso, um tem que perder, outro tem que ganhar. Mas isso não deve ser colocado como ganhar como o principal trajeto. O aprendizado é o principal trajeto. E ganhar é consequência da evolução do seu trabalho. Isso é o mais importante. A priorização tática. Eu já falei um pouco sobre o assunto. A priorização tática é todo o trabalho voltado para o que o time tem que fazer. O que é o futebol? Qual é a formação da sua equipe? O que sua equipe tem de melhor? Então, todo o trabalho que é feito em campo, em mini-jogos, em formação, é feito para que chegue a esse patamar sem ser desassociado do jogo. Eu não posso pegar um lateral e falar, você está com deficiência aqui, vamos cruzar ele para até seu pé cair. Não, temos que fazer ele funcionar dessa forma. Gradativamente, fazendo um trabalho voltado para isso, que ele dê resultado lá na frente. Essa é a priorização tática. Então, toda formação tem que ter como eixo principal o que nós queremos daquela equipe. Qual que é o coração dessa equipe? Podemos citar o Barcelona. Tem a formação de jogar, lá da base eles jogam da mesma maneira que joga o profissional. Eles vão evoluindo com o passar do tempo, de acordo com a idade, de acordo com a faixa etária, de acordo com os desafios. Mas lá desde cedo, sabendo que o processo de formação ele tem essa característica, estilo de jogo que a equipe quer jogar. Aí na formação, uma avaliação periódica, evolução dos jogadores, feedback do processo de treinamento. Então, fez aquela avaliação inicial lá de cima, a gente demonstrou agora há pouco. Então, você vai pegar esse jogador e vai fazer reavaliações periódicas. E aí você consegue identificar se ele está evoluindo, se ele está estagnado, o que está acontecendo, se a sua avaliação primária não foi feita da maneira correta também, porque essa questão da faixa etária maturacional ela pode subestimar, superestimar. A gente está tentando evitar esse erro, mas acontece. Então, é um processo.
E a partir daí a gente consegue identificar os pontos críticos, aquilo que está mais fora do padrão. E aí identificar o processo de ação. O que eu vou fazer para melhorar isso aí? Um jogador de potencial perdeu esse potencial de certa forma. Qual foi o problema? Psicológico, é um problema familiar, é um problema dentro de campo, com a comissão técnica, o que está acontecendo? Né? Ou a queda de rendimento, por que está acontecendo? Está alimentando mal? Não está dormindo adequadamente? Né? Tudo isso aí a gente consegue filtrar e tentar chegar no ponto e melhorar essas capacidades que foram perdidas de certa forma. E com todos esses dados, né, a gente vai colocar isso em um banco de dados, a gente consegue traçar o perfil dos jogadores. Dentro do que existe na realidade do futebol hoje, que cada time hoje, principalmente na Europa, o Manchester usa isso, tem um perfil de jogador. Então, somatotipo XYZ, característica física do jogador, altura, tem todos esses quesitos, além da capacidade técnica, tática, dentro do que o clube usa. Aquela formação lá da priorização tática. Já existe um jogador XYZ dentro da equipe que precisa chegar, vestir a camisa e fazer aquele processo. Então, a gente não pode perder tempo em ensinar um jogador que já está formado. Apesar de que o processo de formação ele só acaba quando acaba o futebol. Então, esse perfil de jogador, a gente cria ferramentas que traçam esse perfil, que a gente consegue colocar jogadores dentro de um patamar que os clubes estão precisando. Então, é uma forma fantástica de conseguir agregar jogadores através de um trabalho sério, competente, de formação. E para finalizar, todo esse processo acontecer dentro de um trabalho multidisciplinar, com psicólogo, um trabalho de coach, fisioterapia, fisiologia, médico, professor, treinador, preparação física, preparador de goleiros, toda assistência de campo, as pessoas que estão no clube, todos eles fazem parte do processo de formação. Não só do jogador em si, mas da personalidade, da pessoa, do caráter. Tudo isso envolve o futebol. Então, dando uma passada aqui, todo esse processo ele tem que fazer parte do sistema de formação do jogador. Olha que complexidade que é o futebol. Mas que não é difícil de fazer. É ter as pessoas interessadas em fazer um bom futebol, de mudar essas características do futebol de hoje. E é isso que a gente pretende fazer com o futebol. É formar, primeiramente, pessoas de bem, e depois formar um jogador habilidoso, um jogador artista, um jogador que foi chamado de brasileiro durante muito tempo, né, como diferenciado e que hoje não é tanto mais.